enquanto estou guardando a TI. Já está pronto, pode dar então, início. Okay. Então, a TI já está participando. Nós estamos todos presentes. Nós temos qual, TIzinho? Sim. Então, sob a graça do bom grande arquiteto do universo, dou aberta a nossa sessão do dia de hoje. Qual que é o item da pauta? O item 2, apresentação e discussão da ata da 26ª reunião de 14/10/2021. Você encaminhou previamente a para todos os membros da Câmara, ok, Terezinha? Sim. Recebeu algum pedido de alteração, modificação e inserção de algum fato na ata? Não. Então, como todos leram a ata e não teve nenhum pedido de modificação, inserção ou alteração, em votação. Para mim está de acordo. Nenhuma oportunidade. Paulo está sem som, Paulo. De acordo. Sorry, de acordo. De acordo. Ok, então considere-se a ata aprovada pela unanimidade. Próximo item da pauta. O item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado com pedido de vista do Gilvan do Espírito Santo Batista. A palavra está com o membro Gilvan para a apresentação do seu relatório de vista. Processo número 2021-002900-3098, interessado Expressão Joãozinho Tocantins Limitada, auto de infração 40803, inciso 4 do artigo 17 da Resolução Normativa número 105/2017 CR, que é utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. Defesa tempestiva, autos com pedido de vista. Trata o processo do auto de infração número 40803, lavrado em empresa Expresso São José Tocantins Limitada, com base no inciso 6 do artigo 17 da Resolução Normativa número 105/2017 CR. No auto de infração número 40803 e no relatório circunstanciado consta que a empresa utilizava na execução do serviço veículo não registrado na GR. Ao ser autuada, realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de fretamento no trajeto Goiânia-Goiás, Anápolis, Goiás. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 291/2021 e AR recebida em 1/9/2021. Notificada na forma legal, a empresa apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade, mas a entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Pois, está caracterizado e comprovado nos autos que a empresa utilizou na execução do serviço veículo não registrado na GR. O veículo de autuação, objeto da autuação, placa ONX 3566, foi registrado na GR em 25/7/2019, com vencimento em 25/7/2020, consoante se vê no certificado de registro de veículo número 18.632. Desta forma, o seu objeto de autuação, de que trata a auto-infração número 40803, em 18/8/2021, estava, indubitavelmente, em situação irregular. Como se vê ao seu autuado, em 18/8/2021, estava em situação irregular e com o seu certificado de registro de veículo número 18.114, vencido há quase um ano. Os veículos que operam no transporte rodoviário e transporte de passageiros, em quaisquer de suas modalidades, devem ser registrados nos termos que dispõe o artigo 34 da Lei 18.673/2014, bem como de forma específica no artigo 15 da Resolução Normativa número 105/2017, CR, que trata da regulamentação do serviço de fretamento. Acrescente-se a isto que a empresa é reincidente específica, conforme se vê no despacho 288/2021. Quanto ao pedido de baixa do veículo formalizado na GR, conforme se vê na defesa, não diz respeito à sua situação de regularidade do veículo e tampouco às exigências de ordem legal para sua baixa. Questionamento quanto à exigência de certidão negativa de débito previsto no artigo 54 da Lei 18.673/2014, para a prática de atos inerentes a esta lei, devem ser objeto de procedimento próprio. Aliás, a título de ilustração, nos autos número 546, 7986, 39/2021, 8090006, abre aspas, ação de obrigação de fazer, fecha aspas, com pedido de antecipação de tutela proposta pela empresa Expresso São José Tocantins Limitada,
em face da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, a empresa não logrou êxito, conforme se vê na decisão judicial, exarada nos seguintes termos, abre aspas, na conferência do exposto indefere o requerimento de tutela antecipada, fecha aspas. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos. Quanto à auto-infração número 40.803, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Foto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular a auto-infração número 40.803, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Dalino. Uma vez lido o relato do membro Gilvan, relativista, a palavra está aberta aos demais membros. Eu só gostaria de fazer um questionamento, Gilvan. A decisão contrária foi a tutela antecipada. Ela não encerrou o mérito da questão. Outra coisa, esse veículo, o proprietário pode vender ele imediatamente? O veículo pode ser vendido. Pode não, porque está preso, porque não libera a GR. Não. Inclusive, se você entrar no site do Detran, já foi transferido. O dia que ele saiu dos registros da GR? Já tem... No dia que eu olhei, não tinha saído. Não, já está. Pode entrar no... Não, no dia que eu entrei, não tinha. A minha consulta não estava. Já tem mais de ano, quase um ano que ele saiu. Não, eu vi, a consulta foi assim. Não. Eu tenho no processo, nos outros processos, eu tenho a certidão da. Então põe a certidão dela para a gente ver que dia que ele foi liberado. Porque o dia que ele foi liberado, que está. Ele já foi transferido no Detran. Então tem que estar nos autos. Tá. Porque se não tiver nos autos, tem validade. Não. O pedido de. Idalino, o pedido de baixa não tem nada a ver com a regularidade do veículo. Não, o pedido de baixa. Regularidade é uma coisa, baixa é outra. Baixa, exatamente. Aí que você chegou no ponto. Isso. Quando ele faz o pedido de baixa, ele tem uma única finalidade. Tirar o simplesmente descaracterizar o veículo. Mais nada. E ele pediu. O que manda o veículo. Então não adianta. Então, o certificado dele. Continuava registrado. O certificado dele tem quase mais de um ano vencido. Não, o certificado de operação é inspeção. É inspeção. Esse veículo está atendendo as normas da sua finalidade. O registro é outra coisa. Tem nada a ver. Tem, o vencimento do registro. É claro que tem, Davi. Ele é automático. Para isso é que tem o certificado de registro de veículo, CRV. Se ele não tiver CRV, ele automaticamente perdeu o registro na GR? Não precisa de baixa, então. O quê? Uma vez... O pedido de baixa, se você olhar a resolução 105, ele tem por finalidade descaracterizar o veículo. Descaracterizar, não, tirar o registro da GR. Mas a GR não libera sem ter a certidão negativa de débito. Se não libera, não foi feita a baixa. Se não feita a baixa, está registrado. Não é o meu entendimento, porque o que manda é a data do registro dele. É a certidão, porque o registro ele é fixado em conformidade com a inspeção de segurança veicular. Não, a inspeção de segurança é feita por empresas que não pode rodar. A inspeção de segurança é uma coisa, o registro é outra. Ele pode estar registrado e não tem condição de segurar, aí manda ele, nós temos que consertar isso, consertar aquilo, até passar no registro. Este é o meu entendimento, então, está consignado o voto número 25/2021. Da mesma forma, é o meu entendimento, quando não houve baixa, não houve perda de registro, continua registrado. Esse é o meu entendimento, conforme todo ato legal. Em votação, os demais membros. Senhor coordenador, como o relatório foi da minha feitura, né? É só para ilustrar, essa decisão judicial, eu tinha até colocado ela no processo, aí depois analisando melhor, ela não guarda uma correlação em relação ao registro, ela pede uma antecipação de tutela para dar baixa certidão negativa. Aí eu falei, isso aqui não tem... Então, assim, está muito claro. Se você olhar no meu relatório, está lá escrito, a título de ilustração. Por quê? Porque eu falei que o procedimento o questionamento contra a certidão, ele deve ser questionado judicialmente em um processo próprio. Ou num ADI, ou como ele pediu uma antecipação, ou ele pediu aqui uma ação de obrigação de fazer,
que, no meu entendimento, não é a mais indicada, porque se você questiona uma ilegalidade de uma lei, a ação própria é o ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Não, assim, tá muito claro lá no meu relatório. Eu falei, daí é uma questão, é binário. É 1 ou 0. Eu tinha ou não tinha um registro? É questão de registro, ponto. Tá muito claro, hein? Então tá bom. Algum outro membro quer fazer algum comentário ou podemos colocar em votação? Então é o seguinte, nós temos o relatório de vista e temos o relatório do relator Paulo Marques. Em votação, aos demais membros, eu tenho o voto do Gilvan e o voto do Paulo. Eu voto com o relator. André, por favor. Eu voto com o relator Gilvan. Não, relator de vista. Relator de vista. Desculpa, eu voto com o Gilvan. Relator de vista. Então, nós mantemos o nosso voto, que não, como eu já amenizarei, que o registro continua com o registro. Então, o relato de vista foi vencedor por maioria de votos, 3-2. O voto do relator da reunião anterior, ele votou pela manutenção, não foi não? Relatório do Paulo? Não, o Paulo foi não. Foi pelo cancelamento. Cancelamento? Então, ficou 3-1. Então, por maioria, né? Maioria. Ah, você não vota, não? Por maioria. Está votado. A maioria foi 3 votos. Eu manter, então. Entendeu, Paulo? 3-2. 3-2. Ah, positivo. Foi maioria absoluta. É, maioria. A gente comenta assim. Próximo item da pauta. É o processo ainda do Gilvan, pedido de vista, do processo 2021-2905, relatado anteriormente pelo Dalino Serra Pires. Ok. Qual que é o processo? 2021-2905. Obrigado. Processo número 2021-002900-2905, interessado transportadora São José Tocantins Limitada, auto-infração 40.796, de 5/8/2021, dispositivo legal, inciso 4 do artigo 17 da resolução normativa número 105/2017 CR, que é utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR, autos com pedido de vista. 1. Trata o processo do auto-infração número 40.796, lavrado em nome da empresa transportadora São José do Tocantins Limitada, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 07.834.887.00162, com base no inciso 4 do artigo 17 da Resolução Normativa número 105/2017 CR. No auto-infração número 40.796 e no relatório circunstanciado, consta que a empresa utilizava na execução do serviço veículo não registrado na GR. Ao ser autuada, realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de fretamento ou trajeto Goiânia-Goiás, Anápolis, Goiás. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 281/2021 e a R recebida em 19/8/2021. Embora notificada na forma legal, não apresentou sua defesa conforme se vê nos autos. 2. Consta nos autos uma defesa apresentada pela empresa Expresso São José Tocantins Limitada, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 02-227-767-000183. 3. Ao meu ver, são duas empresas distintas, consoante se vê nas inscrições dos respectivos CNPJ do Ministério da Fazenda. 3.1. A transportadora São José Tocantins Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 07888. Expresso São José Tocantins Limitada, inscrita no CNPJ sob o Ministério da Fazenda sob o número 02-227-767-00183. Em síntese, o relatório. 1. Preliminarmente, entendo que a Expresso São José do Tocantins Limitada, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 02-227-767-00183, não tem legitimidade para apresentar defesa em nome da empresa transportadora São José do Tocantins Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 07-834-887-00162 e que trata do auto-infração número 40.796, pois, indubitavelmente, são pessoas jurídicas distintas.
Acrescente-se a isto que a defesa foi formalizada em nome da empresa Expresso Horizonte Tocantins Limitada e referindo-se ao auto de infração número 40796. É também o entendimento da Procuradoria Setorial ao analisar caso similar e externar o seu posicionamento, nos termos do despacho 596/2021, processo número 2021-00293009. Desta forma, a mencionada defesa não será objeto de análise e consideração. 2. A empresa transportadora São José do Tocantins Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 07.834.0062, foi notificada na forma legal, notificação 281/2021, e a R recebida em 19/8/2021, para apresentar a sua defesa e não o fez. Desta forma está caracterizada a revelia. A mencionada empresa é registrada na GE conforme cita no certificado de registro cadastral número 02283. 3. Quanto ao auto de infração número 40796, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Posto isso, considerando o que consta dos autos e que não existe essa razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40796, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com o agravante de que está caracterizada a revelia, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Quais os motivos que levou essa empresa a fazer uma defesa de uma outra empresa? Isso aí é aquele Ctrl+C. A mesma defesa faz outra, que esquece de mudar o resto, só mudou o número do ano. É porque, André, é o seguinte, as duas empresas estão sob a mesma mantenedora. Não, sim. Entendeu? Ok. Eu só entendo, eu pedi, porque eu acho que esse auto de infração está maculado, porque continua o registro. Eu entendo que até mesmo ex officio nós podíamos anular. Então, eu mantenho o meu voto. Eu considero o seguinte, já que essa empresa que requeremos, ela não tem legitimidade, ela não compõe o polo passivo para se manifestar, até porque a lei não permite isso, eu já tenho meu convencimento pronto. Em votação. Paulo, você está sem microfone. Eu voto com o relator. Não, o Paulo está sem microfone. Toma com a palavra aí, professor Wilson. Esclarecimento aí, Wilson. Tem dois votos. Relator O Idalino. Idalino para anular o Minha voto, votação, e o meu para manter a face da... Eu voto pela manutenção do auto de infração, pelos argumentos que eu já coloquei. Eu voto com o relator Idalino e eu gostaria só que ele falasse. Eu achei muito interessante essa palavra final aí na conversa. Eu estou falando que eu mantenho meu voto, porque mesmo não sendo... Foi maculado, ele está maculado. Tá? Eu entendo que o auto de infração está eivado disso porque a empresa, o veículo está registrado. Então, podemos fazer exatamente o cancelamento do auto ex officio. Voto, então, só reforçando, eu voto com o relator Idalino. Eu voto pela manutenção do auto. Uma vez todos votados por maioria, o auto de infração pela sua manutenção. Próximo item da pauta, por favor. Item 4. Apresentação e discussão de processo, secretário pelo relator Idalino Serra Hortêncio. Qual que é o processo? É o processo 2021-2621. 2621. Final. Ok. Interessado, evolução do transporte UISL, processo 2021-000-2900-2021, autorização 37843, do dia 2/8/2021. Disposição legal, artigo 12, inciso 16, resolução 297/2007, Conselho Regulador. Não prestar informação dos prazos estabelecidos pela GE. Defesa tempestiva, que foi datado dia 26/8. Relatório. Trata o processo da autorização 37843, lavrado em nome da empresa Evolução Transporte UISL, escrito no CNPJ 266210500000180, com base no artigo 12, inciso 16 da resolução 297/2007, Conselho Regulador,
O item 1.1 da nota técnica 3 prevê que as empresas autorizatárias ficam obrigadas a informar a EGR no prazo de 5 dias, a contar da publicação dessa nota técnica no Diário Oficial, o quadro de horários atualizado, bem como qualquer alteração neste nos termos do artigo 24 do Decreto 8444/2015. A empresa Evolução Transporte Turismo, GLL, apesar de ser indicada, deixou de prestar informações solicitadas pelo item 1.1 da nota técnica 03 no prazo estipulado. A empresa foi notificada na forma legal no dia 16/8, conforme havia sido recebimento da ER, e apresentou defesa no dia 26/8, portanto, tempestivo. Em síntese, a defesa manifestou alegando que o prazo para a manifestação é extremamente curto, assim expresso, abre aspas. Em relação à auto-infração em comento, rogamos pelo cancelamento do mesmo, sobre o fato de não termos recebido notificação em tempo hábil, não por causa da GR que nos comunicou de forma correta, mas sim por nossa causa, pois tivemos um problema no nosso endereço eletrônico e e-mail, ficando em um determinado período de impossibilidade de acessar nossa caixa de entrada, o que causou esse constrangimento, que para nós foi motivo de bastante tristeza, pois temos cumprido todos os pedidos de manifestações dessa conceituada agência, tanto por respeito claro e restrito à legislação do transporte interestadual de passageiros do Estado de Goiás, como também pelo respeito e admiração que temos a essa agência reguladora, que cumpre um papel muito importante para a sociedade na regulação do serviço no Estado. Fecha aspas. Finalizando, é que ser recebido e provisto sua defesa, requer o cancelamento da auto-infração, assim exposto, abre aspas. Pois gostaríamos de ressaltar que assim que tomamos ciência da não entrega das nossas manifestações sobre a nota TEC 3/2021, que ocorreu através da notificação de autuação mencionada, tratamos de enviar a manifestação imediatamente. Também é importante destacar que não houve alteração em nossa alteração, desde a última NT 0221, respondida oportunamente. Dessa forma, entendemos que não causou nenhum prejuízo ao usuário do sistema de transporte textual nas linhas operadas por essa autorizatária. Por fim, com isso, mais uma vez, rogando pelo cancelamento da auto-infração em comento. Fecha aspas. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa, porque presença de necessidade passa a analisar sua fundamentação. Em análise da defesa apresentada, verifica-se que as alegações da autuada são insubsistentes, não trazendo ao processo prova alguma de seus argumentos, ou qualquer elemento justifique a anulação da auto-infração. Ademais, a justificativa de não contação das informações solicitadas pela GR não alcança seus objetivos, senão vejamos. A nota até foi publicada no dia 2/7/2021, sexta-feira, com prazo de 5 dias para a apresentação das informações. Assim, passou a ser contado dia 5/7, com prazo no dia 9/7, definindo o prazo razoável. A autuação alega problemas técnicos em nível, mas a nota até foi publicada no Diário Oficial no dia 2/7. Assim, considera a ciência todos envolvidos no sistema de transporte público de passageiros do Estado de Goiás. Em síntese, em sua defesa, a autuada alega que enviou as informações solicitadas o fez em data posterior à autuação, ou seja, a auto-infração foi lá no dia 2/8 e as informações solicitadas foram autuadas no dia 24/8. Finalmente, anotamos que a autuação está atualizada nos autos de forma cristalina, visto que a empresa apresentou as informações requeridas pelo regulador fora do prazo estabelecido, e ainda após a autuação. É importante destacar que compete a GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário municipal de passageiro do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 3569 de 99, do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do decreto 9533 de 2019, bem como o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18673 de 2014 e do artigo 2º do decreto 844 de 2015, considerando que são os autos que existe razão para manter o auto-infração, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais, e que o autuado não trouxe provas e documentos para desconstituir, assim voto pela sua manutenção. Uma vez lido o voto, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir o meu voto. Como queira, Processo número 2021-002.926-21, interessado em evolução ao transporte turismo Mirelle EPP, auto-infração 37843, de 2/8/2021, inciso 16 do artigo 12 da resolução 297/2007 CG, que é não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GR, a defesa tempestiva de 20/8/2021, protocolado na GR em 24/8/2021. Trata o processo por auto-infração número 37843, lavrado em nome da empresa Evolução Transporte e Turismo Mirelle, EPP, com base no inciso 16 do artigo 12 da resolução 297/2007 CG. O referido auto-infração foi lavrado em atendimento à determinação da Gerência de Transportes, conforme memorando número 46/2021, chat.
Nesse documento, esclarece que a empresa Evolução Transporte Turismo Eireli EPP, embora notificada em 2 de setembro de 2021, conforme ofício circular número 4, não prestou as informações de que trata a nota técnica número 3/2021. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 263/2021, e a IAR recebida em 16 de 8 de 2021. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa em 24 de 8 de 2021, que passa a fazer parte integrante deste ato. Conheço da defesa porque apresenta os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois a própria empresa, em sua defesa, reconhece que foi corretamente cientificada e que, em decorrência de falha técnica em seu e-mail, deixou de prestar as informações que tratam o ofício circular número 4 e a nota técnica número 3. 2. A empresa foi corretamente cientificada quando se vê no e-mail encaminhado pela gerente de transportes em 2 de setembro de 2021, que trata do ofício circular número 4 e que não prestou as informações inerentes à nota técnica número 3/2021. Acrescente-se a isso que a nota técnica número 3/2021 foi também publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, número 23.584, de 2 de setembro de 2021. 3. Em sua defesa, a empresa Evolução Transporte Turismo Eireli EPP, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação ou mesmo apresentou documentação que pudesse invalidar o auto infração número 37.843. 4. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos. Quanto à auto infração número 37.843, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto infração número 37.843, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais, e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Alô, desculpe, eu perdi o som. Uma vez lido o relato do Gilvan, a palavra está aberta para os demais membros. Como ninguém se manifestou, o voto do relator pela manutenção do voto e o voto do Gilvan pela manutenção do voto, em votação os demais membros. Voto pela manutenção. Voto pela manutenção com o relator. Com o relator pela manutenção. Uma vez todos votados, o secretário anota que o processo entrou em pauta, votado por unanimidade pela manutenção dos votos. Próximo item da pauta. Apresentação e discussão de processo é relatado pelo relator André Luiz de Freitas. É o processo 2021-2955. Relatório 151 de 2021. Interessado Expresso Itamaraty S.A. Número do processo 2021-0002-92955. Número do auto 40793, de 3 de 8 de 21. Dispositivo legal, Lei 18.673, 2014, artigo 6º, inciso 2. Prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Defesa tempestiva, protocolada na GE em 26 de 8 de 21. Relatório. Trata o processo do auto de infração 4793, lavrado em nome da empresa Expresso Itamaraty, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. Consta dos autos que a empresa utilizava a linha federal Cuiabá, Mato Grosso, a São José do Rio Preto, São Paulo, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Caçu a Itarumã e Caçu a Itajá. Constam dos autos as cópias das passagens, as declarações dos mesmos, entre aspas, que em nenhuma hipótese iriam para Paranaíba, Mato Grosso do Sul, mas que iriam desembarcar em Itarumã e Itajá, bem como os termos de qualificação das passageiras nos referidos percursos. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 28621, e a R recebida em 16 de 8 de 21. Notificada na forma legal, em 16 de 8 de 21, a empresa apresentou tempestivamente sua defesa em 26 de 8 de 21.
que passa a fazer parte integrante desse ato. Alega em resumo e em sua defesa e, portanto, apresentamos algumas das alegações relevantes. Inicialmente faz um relato da atuação. 2, que a empresa possui autorização da ANTT para a operação do serviço Cuiabá-São José do Rio Preto. Localidades estas em que a empresa notificada possui autorização para embarque e desembarque de passageiros. 3, que o transporte coletivo de passageiros encontra-se consagrado na Constituição Federal como serviço público essencial. 4, que, abre aspas, a competência para organizar e prestar direta ou indiretamente o serviço intermunicipal entre cidades do mesmo estado de transporte de passageiros ficou a cargo dos estados, haja vista a consagração da competência residual de tais entes. Constituição Federal, artigo 25, parágrafo 1º. 5º, que, entre aspas, apesar de a infração não ter ocorrido como exaustivamente exposto abaixo, na defesa, tenho em vista que a recorrente realizava o serviço em linha interestadual, é evidente que não possui a AGR competência para fiscalizar o serviço prestado pela recorrente, pelo que o auto deve ser cancelado/anulado. 6º, que o auto de infração não deve prosperar, pois, segundo a notificada, entre aspas, o auto de infração é nulo, pois não contém descrição mínima do fato lavrado, sem análise de qualquer documentação, sem uma simples averiguação com passageiros transportados e análise das passagens rodoviárias adquiridas e emitidas. Ao final, requer que o auto de infração seja julgado nulo. Esse é o relatório. Fundamentação e voto. Inicialmente, verifica-se que a defesa atende a requisito básico para sua admissibilidade, no que se refere ao prazo para a sua apresentação, pois foi notificada na forma legal em 9/8/21 e a R recebida em 16/8/21, e protocolou sua defesa em 26/8/21, portanto, tempestivamente, e desta forma está caracterizado. Defesa conhecida e, portanto, passo a analisá-la quanto ao contraditório e o seu mérito. 1. Está caracterizado nos autos que a empresa realizou o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Caçu a Itarumã e Caçu a Itajá, emitindo os bilhetes de passagens, constando como localidade de desembarque a cidade de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Entretanto, os dois passageiros em questão declararam que em nenhuma hipótese iriam para Paranaíba, mas que iriam desembarcar em Itarumã e Itajá, respectivamente. 2. Que a empresa utilizou a linha federal Cuiabá-São José do Rio Preto para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Caçu a Itarumã e Caçu a Itajá. As alegações e justificativas apresentadas a título de defesa carecem de sustentação legal para invalidar o auto de infração número 40793, pois nos autos constam as passagens, documentação, declarações e qualificações dos referidos passageiros. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem regular concessão, permissão ou autorização nos termos do inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. É importante destacar que compete à AGR regular, controlar, fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2 do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 99, e do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1 do Decreto 9533, de 9 de outubro de 19, bem como do parágrafo 1º do artigo 2 da Lei 18.673, de 21 de novembro de 14, e do artigo 2º do Decreto 8444, de 1º de setembro de 2015. Quanto ao auto de infração número 40793, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo.
Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 4793, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o voto do membro André Luiz, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir o meu voto. O membro Gilvan vai ler o voto. Processo número 2021-002900-2955, interessado Expresso Itamaraty S.A., auto-infração 4793, de 3 de 8 de 2021, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014, que é prestar o serviço em termos de saúde de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. A defesa é tempestiva, de 24 de 8 de 2021 e protocolada na GR em 25 de 8 de 2021. Trata o processo de auto-infração número 4793, lavrado em nome da empresa Expresso Itamaraty S.A., com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. Consta dos autos. 1. Que a empresa foi autuada no terminal rodoviário de passageiros de Caçu por realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. 2. Que a empresa utilizava a linha federal número 11-183361, Cuiabá, Mato Grosso, a São José do Rio Preto, São Paulo, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Caçu, Goiás, a Itarumã, Goiás, e Caçu, Goiás, a Itaxá, Goiás. 3. Bilhetes de passagens emitidas para o trajeto Caçu, para Parnaíba, Jataí, Goiás, e Castelândia, Mato Grosso. 4. O termo de qualificação dos passageiros, Elane da Costa Oliveira e Eric Rabelo Pereira. Parreira. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 286/2021 e AR, recebida em 25 de 8 de 2021. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Conheço da defesa porque presente os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois... 1. Está caracterizado e comprovado nos autos que o autuado realizou o transporte intermunicipal de passageiros sem a devida autorização da GR. 2. No termo de qualificação de passageiros, consta o percurso da viagem, o nome dos passageiros, Elane da Costa Oliveira e Eric Rabelo Pereira, e o valor pago por cada passageiro pela viagem. 3. No relatório circunstanciado, anexo ao auto-infração número 4793, os dois passageiros caracterizados no termo de qualificação de passageiros, Elane Costa Oliveira e Eric Rabelo Pereira, declararam que em nenhuma hipótese iriam para Parnaíba, Mato Grosso, mas que iriam desembarcar em Itarumã e Itaxá. Neste documento, o fiscal André Luiz Sardinha Tavares afirma que os bilhetes de passagem foram emitidos em desacordo com o real destino da viagem, com a finalidade de burlar a fiscalização. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a regular concessão, permissão ou autorização, nos termos de que dispõe o inciso 2 do artigo 6º da Lei nº 18.673/2014. Quanto ao auto-infração número 4793, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 4793, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Sem som, sem som. Uma vez lido o relato do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como nenhum membro se prontificou, em votação para os demais membros. Em votação. Paulo e Wilson. Eu gostaria de fazer uma ressalva. Eu acho que esse termo aí de qualificação de passageiro é frágil. O fiscal simplesmente lança lá o nome do passageiro, o valor. Eu acho que se tornar mais robusto esse auto aí, deveria ter um termo de declaração, passageiro declarando, eu estou fazendo trecho tal a trecho tal, caracterizou que é dentro do estado, valor tal, e dá uma listada e assina. Essa que é só minha ressalva, eu acho que é muito frágil, né, no meu entendimento, esse auto aí, coisa mais robusta, né, comprovando.
A defesa também fez, que a defesa foi muito... Né, não atacou esse ponto, né? Eu até concordo com você mesmo que pode ser frágil. Se fizer um vídeo, seria frágil também. Se fizer mas o vídeo por escrito... que é melhorzinho, a foto, até quando teve um anterior aí que veio até da ouvidoria, já havia uma denúncia, né, que eles estavam... Então, assim, já é indício, mas vai soma tudo isso aí. A título de ilustração, eu queria fazer só uma observação. Inclusive, esse tipo de auto que está sendo lavado, a justiça está mantendo todos os autos e mandando as empresas pararem de fazer isso, porque elas estão tentando burlar a legislação. Emite um auto com a cidade de Goiás, as divisas de Mato Grosso, simplesmente para burlar a fiscalização. Tem várias decisões já judiciais mandando essas empresas pararem de emitir as passagens dessa forma, porque realmente é uma burla. A palavra está aberta aos demais membros. Eu só queria fazer a título assim, de ilustração também, algumas informações aqui, apesar de eu já ter meu convencimento. Ela alega aí que tem competência para operar pela NTT. E essa peça está nos autos? É uma pergunta que eu faço. Segundo, a GR tem algum tipo de convênio com a NTT para poder fiscalizar carros de linhas federais? Segunda pergunta. É claro que a materialidade do ato infracional é incontestável. Foi detectado, foi registrado. Eu apenas quero saber essas duas questões, porque esse processo nos traz alguns questionamentos, como fez o Paulo aí, de coisas que nós precisamos realmente dar uma olhada melhor, para melhor caracterizar o ato infracional, para que ele não tenha mais nenhum tipo de alegação ou tipo de contestação por parte das empresas. A empresa postou nos autos a cópia das passagens, todas as passagens e tal, mas é claro que ela colocou uns trechos que é permitido por lei interestadual, ela não colocou isso. Então, assim, eu ainda acho que o maior valor que nós temos, até prova em contrário, são os nossos fiscais, as pessoas nossas que estão no trecho aí, né? Eu conto com a verdade deles. Então, eu acrescento alguma coisa também que está no processo, é que essa fiscalização ela foi objeto de denúncia na GR. Eu não sei se foi feito no transporte, se foi feito na ouvidoria, mas ela foi objeto de denúncia, consta do processo. sim. Eu só levanto essas questões, gente, porque suponhamos, hipoteticamente, que ela tenha juntado essa autorização que ela tem da NTT, já haveria uma possibilidade de se questionar o aí. E não aconteceu, né? Então, isso pesa a favor da fiscalização. Se a GR possui competência, seria um outro questionamento. Competência para abordar, a GR teria. Agora, para ela emitir um auto de infração, seria algo questionável caso esse registro não fosse, se ele fosse apresentado e se considerássemos a questão da inexistência de um acordo ou um convênio que tenha havido entre a GR e a NTT. Vocês me entenderam? É apenas para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Mas eu já tenho a minha convicção formada. Algum membro deseja falar alguma coisa? Podemos entrar em votação. Em votação, nós temos o relato e voto de 2 membros. Os demais podem votar. Eu acompanho o relator, o voto do relator. Eu acompanho o relator também. Secretário, considere que o processo entrou em pauta e foi votado pela manutenção do voto por unanimidade. Próximo item da pauta. Item 6, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira. Só um comentário. Eu recebi informação que está por 10 minutos a nossa reunião. Sim. A palavra está com o relator. Vocês não preferem abrir outra? A gente come esses 10 minutos na abertura? Porque não sei se vai dar para fechar, não, gente. Mas... Belezinha?
Ah, Pode continuar? Vai cair ou não vai cair? ele vai cair. Só que se eu abrir outra agora, ela dá continuidade no tempo até vencer os 10 minutos. Então, continua. O que cair, Fechado, né? a gente reinicia. Então, vamos lá, gente, vamos lá. Sem muitas delongas. O meu relatório aqui é o de número 150, 2021. O interessado é a Autoviação Goianésia Limitada. O número do processo é o 2021-6611. O auto de infração é o 37.842, emitido 28 de setembro de 2021. A defesa da autuada não tem numeração e foi recebida na Secretaria-Geral no dia 2 de nove de 2021. O dispositivo aplicado é o artigo 12, inciso 16º da Resolução 297. Do relato dos fatos. A Gerência de Transporte da GR, via do memorando 33/2021, solicita a coordenação de fiscalização de transportes a lavratura de auto de infração em desfavor da autorizatária Autoviação Goianésia Limitada, CNPJ 03641233/1000 de Ré 26, pelo cometimento da infração capitulada no artigo 12, inciso 16º da Resolução Normativa 297. Não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GR. A posteriori, requer a coordenação de expediente para notificar a empresa em referência. Informa nos autos que a autorizatária descumpriu o previsto no item 1.1 da NT3, o qual prevê a obrigatoriedade das empresas informarem à GR, no prazo de 5 dias, a contar de sua publicação, o quadro de horários atualizado, bem como qualquer alteração neste, nos termos do artigo 24 do Decreto 8.444, de 2015. Registra também que a NT3 foi tornada pública no DO do Estado em 2 de setembro de 2021, e o prazo concedido para a apresentação das informações esgotou-se na data de 9 de setembro de 2021. Amparando suas alegações, apensa aos autos a NT3, o ofício circular número 4, 2021, o comprovante de recebimento do referido documento, o memorando datado de 2 de setembro de 2021, enviado às 11 horas e 54 minutos, e o auto de infração 37842, lavrado com fundamento no inciso 16º do artigo 12. Com base no auto de infração acima mencionado, lavrou-se a notificação 269/2021, informando que o notificado, abre aspas, deverá apresentar defesa junto ao conselheiro presidente da GR a partir do primeiro dia 8 do recebimento desta, sob pena de perda de oportunidade de manifestação, fecha aspas. Apensa aos autos o aviso de recebimento via ST com data de recebimento em 17/8/2021. São estes os fatos sumarizados. Da defesa da autuada. Ao exercer o direito à ampla defesa que lhe confere a legislação em vigor, encaminha missiva ao Conselho Presidente da GR, pontuando os seguintes argumentos. 1. Ação fiscal. A autuada, em sua defesa nesse quesito, meramente descreve o ato administrativo do ente regulador sem apresentar nenhum argumento em sua defesa. Tem 2. Ausência da notificação da norma técnica número 3/2021. Asseverando que a mesma não cometeu a infração a ela imputada, argumenta que a NT número 3 foi publicada no DO do dia 2 de setembro, sendo que a autuada teria até o dia 7, sexta-feira, para prestar informações solicitadas pelo regulador. Alega não ter sido notificada pessoalmente da determinação, pois a GR encaminhou apenas a correspondência eletrônica ao presidente do sindicato da empresa, CETRIMP, contemplando o ofício circular 04, a NT3 e a NT3. Assevera que a entidade sindical repassou tais informações tão somente em 6 de setembro de 2021, na terça-feira, às vésperas do prazo do vencimento. Conclusivamente, afirma que a comunicação ao sindicato não exime o regulador de comunicar diretamente à autuada, até porque será ela a cumprir a obrigação exigida. Alegação 3, do pedido de prorrogação de prazo. Aponta que o sindicato requereu a prorrogação de prazo de 5 dias para que as empresas pudessem prestar as informações, e tão somente em 20 de setembro, a GR respondeu mediante ofício 681/2021. Alega que essa demora, entre aspas, atrasou ainda mais a prestação das informações por parte da empresa, fecha aspas. A alegação 4, cumprimento da solicitação em ausência de prejuízo. Afirma
que a autuada prestou as informações ao regulador na data de 17/8/2021, tendo a empresa cumprido sua obrigação. Alegação 5, da pandemia do Covid-19. Menciona que a crise provocada pela Covid-19 obrigou as autoridades a adotarem medidas restritivas à circulação de pessoas, bem como a suspensão de atividades econômicas. Por fim, sem subscrever a missiva em comento e deixar de formalizar o objeto de pedir, apensa aos autos vários documentos. É sumariamente a defesa apresentada. Da fundamentação e voto do relator. Compilando os autos, tem-se que a autuada recebeu a notificação de autuação em 17/8/2021, terça-feira, e protocolou defesa na Secretaria-Geral do Regulador em 2/9/2021, sendo que o prazo expirava em 27/8/2021. Assim, tem-se que a peça de defesa assume a condição de intempestiva aos olhos do caput do artigo 41, parágrafo 1º e 2º da Resolução 297. Fere os requisitos tipificados nos incisos 5 e 6 do artigo 32 da Resolução 297, ao não apresentar a devida qualificação do representante legal da autuada, bem como o local, a data e a assinatura do documento encaminhado, o que lhe impõe a invalidade por inexistência de autoria. Mesmo ciente da inadmissibilidade da peça de defesa da autuada, passo a analisar os argumentos pela mesma trazida aos autos. Item 1, da ação fiscal. Tem-se a mesma como prejudicada em virtude do caráter descritivo do ato administrativo adotado pelo regulador e a sua não adoção como elemento de defesa. Item 2, ausência da notificação da norma técnica 3. Assevera que a entidade sindical repassou tais informações em 6/7, terça-feira, às vésperas do prazo do vencimento, conforme comprova mediante cópia de e-mail do CETRIMP, endereçada às suas associadas às 9h55. Todavia, também anexo aos autos tem-se o e-mail da Gerência de Transporte da AGR, datado de 2/7/2021, enviado às 12h13, encaminhado ao CETRIMP, o ofício circular encaminhando ao CETRIMP, o ofício circular número 4 e a NT3/2021, o que conferiu à entidade representativa da categoria tempo suficiente para informar aos seus associados. Há de se frisar a própria urgência do assunto, já que envolvia recomendações sanitárias e protocolo de prevenção e contenção do risco da Covid-19, assim como providências a serem adotadas nos terminais e empresas autorizatárias do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros. A citada demora do sindicato em repassar as informações às associadas reverte-se de decisão administrativa interna, o qual, no caso presente, não nos compete opinar. Conclusivamente, afirma que a comunicação ao sindicato não exime o regulador de comunicar diretamente à autuada, até porque será ela a cumprir a obrigação exigida. Nesse aspecto, temos a esclarecer o caráter falacioso da assertiva, já que o regulador, na data de 2/7/2021, às 11h54, enviou e-mail à autuada encaminhando o ofício circular número 4 e a NT3. Assim, à luz da peça comprobatória ora mencionada, não há como a autuada alegar desconhecer as informações requeridas. Entre parênteses, documento apensado aos autos. 3. Do pedido de prorrogação de prazo, assertiva equivocada. O alegado atraso de resposta do regulador ao pleito de prorrogação do prazo em nada contribuiu para o não encaminhamento das informações no tempo previsto. Não é forçoso admitir uma suposta presunção de deferimento ao pleito de prorrogação